18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Vamos juntos mais uma vez na melhor programação de Manaus. Eu, você, equipe 18 horas, Rádio Mix e Cid Soares. Opa, tamo junto. Você já sabe qual é o esquema, né? Tem que ligar pra gente, mandar mensagem. Como é que é isso aí, Carlão? Mix. Sidoca, liga no 994887592. É o nosso WhatsApp, está à disposição do nosso querido ouvinte. Claro, né? A gente quer saber suas informações, sua opinião. O que tá acontecendo pela cidade que a gente não tá vendo? Liga pra gente, passa uma mensagem, né? 994887592. Mix. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Operação Audácia, 7 PM são presos acusados de tráfico de drogas. Policiais usavam a viatura da polícia para transportar a droga. Ministério Público denuncia contratação temporária na Secretaria de Educação. E hoje é o último dia para se inscrever para a prova do Enem. Atenção, hein? Prazo acaba hoje às 11 horas da noite, 59 minutos. Hoje, 11 horas e 59 desta noite, não perca. Globo desiste de transmitir o Festival de Parintins e frustra internautas. Hora 6h03, mais uma vez, boa noite para você que está sempre na sintonia certa, sempre aí no melhor mix do Brasil. Vamos com esses e outros assuntos, os destaques desta sexta-feira, 14 de junho de 2024, no ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Bom, e a Polícia Militar do Amazonas é envolvida em mais um mega escândalo. Dessa vez, militares foram presos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Manaus. Os cabos do Batalhão de Policiamento de Trânsito, Joel Nunes de Souza, Joanerson Fernandes de Oliveira, os 3 sargentos Elisonei Pinheiro da Silva e Wender Bentes da Costa foram presos na manhã desta sexta-feira durante a Operação Audácia, deflagrada pelo Ministério Público do Amazonas. Não dá nem pra pensar muito, né? Operação Audácia, é muita audácia transportar droga no carro da polícia. Bom, o 3º sargento Ivan Cruz Souza, da 2ª SICOM, se entregou na portaria do Ministério Público acompanhado de um advogado. 2 policiais identificados como sendo o 2º sargento Fabiano Araújo Negreiros e o 3º sargento Clóvis Matias da Silva são considerados procurados da Justiça. O 2º tenente Francisco de Assis Mota da Silva, da 2ª SICOM, se entregou pela parte da tarde. Olha só, hein? As investigações do Ministério Público mostram que os militares usavam a viatura da polícia para o transporte das drogas. Vamos saber, inclusive, mais detalhes sobre esse novo escândalo da polícia com o repórter André Meirelles, que já está aqui com a gente, está acompanhando esse caso aí de perto, está acompanhando toda essa operação. Boa noite, André Meirelles. Muito boa noite, Carlão, boa noite, Cid, boa noite a você, ouvinte. Beleza, olha, André, quantos policiais foram presos suspeitos aí de envolvimento com o tráfico de drogas? Bora lá essas atualizações. Olha, até de manhã aí tinha assim, sido presos 5 PMs. Aí depois o Ministério Público, a assessoria foi informando a prisão dos outros 2, né? Ou seja, no total até agora, até o momento, 7 policiais já estão presos, suspeito aí, né, de envolvimento com o tráfico de drogas aqui em Manaus, né? Já foram aí presos durante essa operação Audácia que ocorre aí desde a manhã de hoje. Segundo o Ministério Público do Amazonas, agora só está foragido um dos PMs, né? Identificado como Clóvis. O Ministério Público do Amazonas disse que essa investigação iniciou depois que a polícia recebeu uma denúncia informando que 4 policiais do Batalhão de Trânsito e 4 policiais militares da 2ª SICOM, que é a Companhia Interativa Comunitária, estariam usando viaturas fazendo o transporte de drogas. Inclusive, tem imagens que foram gravadas no dia 17 de maio deste ano mesmo, que mostram os policiais carregando sacos de drogas na zona sul de Manaus. De acordo com as investigações, uma parte desse carregamento foi colocado numa viatura e levado para a 2ª SICOM com o material apreendido durante essa suposta operação, né? E na delegacia, esses policiais informaram que a droga apreendida teria sido encontrada abandonada na rua Ana Nogueira, no bairro Educandos, como aponta as investigações. E ainda no mesmo dia, a ROCAN, que é a Ronda Ostensiva Cândido Mariano, recebeu então essa denúncia de que esses policiais militares estariam retirando esse carregamento de
drogas e distribuído em 16 sacos em uma casa ali no bairro Educandos. Então, logo após, só pra gente entender aqui toda a situação, depois dessa denúncia de que, primeiro, segundo as investigações do Ministério Público aqui do estado do Amazonas, a denúncia é que os policiais estavam, esses policiais que são 8, né, suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas, esses policiais, como mostra as imagens das câmeras de segurança, eles estavam carregando 17 sacos com drogas, ou seja, com maconha prensada. Desses 17 sacos, eles levaram, falando que era uma operação da polícia, levaram até o primeiro DIP apenas um saco e os outros 16 sacos, para onde foram? Então, foi feita essa denúncia, inclusive a própria Rocan foi no endereço informado, só que quando chegou lá para constatar aí a veracidade da denúncia, a equipe da Rocan, né, que foi enviada ali ao local, não encontrou nenhum entorpecente, apenas uma prensa hidráulica e caixas de armas vazias, que acabou sugerindo a prática dessas atividades criminosas no local. Então, ao continuar com as investigações, a Rocan identificou que a suposta apreensão feita pelos PMs teria sido uma ocorrência falsa e que eles estariam diretamente envolvidos com o tráfico de drogas no local, né? Inclusive, a gente vai conferir a fala do promotor de justiça Armando Gurgel, que é o titular da promotoria especializada no controle externo da atividade policial do Ministério Público do Amazonas, que ele falou hoje durante a coletiva de imprensa pela manhã que a gente acompanhou. Segundo o promotor, os policiais deram uma versão diferente ou um falso registro e apresentaram, né, apenas aí esse saco, como a gente falou aqui no começo, omitindo os outros 16 que foram mostrados no vídeo. Vamos conferir a fala aí do promotor. Então, diante desses fatos aí, verificamos os vídeos e foi possível ver que não existiu nenhuma situação, como no primeiro boletim de ocorrência, em que 4 indivíduos teriam abandonado uma sacola. Na verdade, existiam 17 sacolas com drogas sendo colocado, 16 numa viatura e uma noutra viatura, que foi a utilizada para fazer esse falso registro na delegacia de polícia como uma história de cobertura. Portanto, os fatos estão sobejamente gravados em vídeos, registrados todos os fatos, o que nos levou a levar ao conhecimento da justiça esses fatos para poder então pedir os mandados que foram concedidos pela justiça e que consistiram, portanto, nessa operação de hoje. 18 horas. Tá, então, Cid, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do promotor Armando Gurgel. Olha só, agora a gente também vai conferir a fala do coronel Nilo Correia, que é o diretor do Departamento de Justiça e Disciplina da Polícia Militar aqui do estado do Amazonas, que falou que vai ser investigada a responsabilidade administrativa desses policiais em relação à questão disciplinar. Vamos conferir. No momento agora que houve a prisão desses policiais militares, nós vamos investigar, né, a questão administrativa, né, a responsabilização administrativa desses policiais, ou seja, a questão disciplinar. Vamos olhar a coisa agora por uma ótica disciplinar e, sendo comprovado, né, estes crimes, né, que provavelmente foram cometidos pelos policiais militares, isso pode culminar com a exclusão destes homens dos quadros da Polícia Militar. E a gente não compactua de maneira alguma, de forma alguma, a Polícia Militar está atenta a essas questões, justamente para que nós possamos responsabilizar estes policiais. Então, reforçando aqui, como eu disse, né, uma vez comprovada essas situações que esses policiais militares estão sendo denunciados, estão sendo acusados, né, eles poderão e deverão ser excluídos dos quadros da Polícia Militar. 18 horas. Então tá aí, ouvinte, Cid, Carlão, a gente ouviu a fala vamos ver aqui, do coronel Nilo Correia, que é o diretor do Departamento de Justiça e Disciplina da Polícia Militar aqui do estado do Amazonas, falando que esses policiais, né, vai ser investigada a responsabilidade administrativa deles em relação a essa questão disciplinar, ou seja, podem ser afastados aí desse cargo, né? E com um PM ainda foragido até o momento, a Operação Audácia aguarda resultados, isso de outras buscas e demais
diligências para concluir a denúncia, inclusive determinando se os 8 PMs estavam traficando ou se tratava de arroxo, né? Isto é, de droga apreendida de outro traficante. E a gente vai continuar acompanhando, se antes de terminar o programa, daqui a pouco, 7 horas, se o último aí que falta, né, se entregar à polícia, se ele ainda hoje for preso, a gente traz essa informação aqui. Obrigado, André. André Meirelles, olha, realmente é uma situação bastante delicada essa aí da polícia, porque são eles, né, que tem que proteger e eles estão fazendo aí exatamente o contrário. O crime organizado está entranhado nas forças de segurança, infelizmente é uma triste realidade. E essa, é claro que não é a primeira vez e certamente não será a última operação com relação a esses policiais. É claro que nós temos sim policiais que são grandes, que são feras, que são valorosos, que são honestos, que têm um valor aí, que estão inclusive até a vida para garantir a segurança da população, mas tem aquela banda podre, né? Tem aqueles policiais que estão no caminho errado, né? Estão aí traficando, extorquindo, sequestrando, como nós já vimos aí em vários casos. É preciso que se faça, né, dê uma geral, né, digamos assim, que se faça uma limpeza, uma faxina urgente, sob pena da população perder de vez a confiança, né? Ficar realmente sem confiar nas forças de segurança, e isso realmente não é interessante para ninguém, Cid. Essa banda podre aí que você fala não é difícil de ser identificada, mas para isso as forças de segurança deveriam ter um moderno e competente setor de inteligência, o que infelizmente os fatos mostram que nós não temos. Já tivemos, né, casos de autoridades responsáveis aí pela inteligência usarem todas as ferramentas, usarem toda a estrutura do setor para roubarem ouro e drogas. E a polícia do Amazonas, sim, é recente. A polícia do Amazonas, aí, como bem disse o Carlão, precisa de uma faxina o quanto antes. E é para já, é para ontem. E isso tem que ser uma determinação direta do governador Wilson Lima, que age como se nada tivesse aí sob a sua responsabilidade. Agora, a bronca não é com ele. 6h14, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Mas agora nós vamos falar do Festival Folclórico lá de Parintins. É que a Rede Globo comunicou oficialmente agora que não vai mais transmitir o festival deste ano como estava previsto. Aí estava rolando esse papo, né, Cid? Tava assim. Olha, a empresa não chegou a um acordo com a TV A Crítica, que é detentora dos direitos de transmissão, e anunciou que está fora do festival. Não sei o que eles queriam também. Estranho. Aquela coisa, mas enfim, após dar esse grande impulso aí com a cunhã Isabelle, né? Lá no programa Big Brother Brasil. Big Brother. Desse ano. Quem tem os detalhes é a repórter Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Essa decisão divide opiniões nas redes sociais e deixou todo mundo confuso. Uma coisa meio assim, uma explicação meio, sei lá. O que você tem pra falar sobre isso, Nathalie? Boa noite, Cid. Oi. Oi, Cid. Oi, Carlão. Boa noite pra vocês. Boa noite pros nossos ouvintes, né? Vocês estão com muita informação aqui no 18 horas. Cid, essa notícia que veio, né, foi confirmada já no finzinho da tarde de ontem, quebrou a internet aqui na nossa cidade, né? Porque muita gente ficou sem entender, como assim, né? Já que desde que a transmissora, né? Desde que a emissora carioca, na verdade, anunciou aí que faria a transmissão do Festival de Parintins, eles fizeram toda uma cobertura ali nos programas de rede nacional, anunciando e começaram a divulgar ainda mais a nossa cultura, já que a Isabelle, né, foi até chamada de ministra da cultura, de tanto que ela massificou ali dentro do reality show a cultura dos bumbais parintinenses. Mas o que foi que aconteceu, Cid, Carlão e ouvintes do programa 18 horas? A Globo estava em tratativas com a TV A Crítica para tentar fazer essa transmissão aí pela rede amazônica em toda a região norte e também para todo o Brasil pelo Multishow e pelo Globoplay. Mas eles não conseguiram entrar em um acordo. Isso porque a TV A Crítica é detentora, né, dos direitos de imagem aí da TV do Festival Folclórico de Parintins até o ano de 2025. E aí, no finzinho da tarde desta quinta-feira, veio aí o anúncio oficial da Globo informando, né, que o Festival Folclórico de Parintins, essa festa que acontece no interior aqui do nosso estado,
que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de junho, não será mais transmitido pela TV Globo. A Globo emitiu uma nota falando sobre o interesse em exibir em todas as suas plataformas a maior festa, né, o maior festival folclórico do Brasil, para que todos tivessem conhecimento da grandiosidade e da riqueza cultural da nossa região. Eles falaram sobre vários pontos e também lamentaram, né, toda essa situação de não conseguirem fazer essa transmissão. Eles formalizaram que o interesse era realmente ter o objetivo de integrar o Festival de Parintins com o portfólio de grandes transmissões que a Rede Globo já faz. E aí a TV A Crítica soltou um editorial no principal jornal da casa na noite de ontem e em nota, né, enviada aqui para nossa equipe, eles informaram que não vai haver nenhum tipo de mudança na transmissão do Festival Folclórico de Parintins. A emissora confirmou que não chegou a um acordo momentâneo com a Rede Globo e eles mencionaram, né, que durante toda a negociação eles trataram a Globo de forma profissional, né? Eles reconhecem, eles estavam fazendo uma tratativa com a maior emissora da América Latina, né? E aí eles reforçaram nessa nota o respeito que eles têm pela emissora, mas infelizmente ou felizmente, não sei, pra mim é infelizmente, porque eu acho que assim, quanto mais gente divulgar a nossa cultura, é melhor, não é, Carlão? Não é, Cid? Sem eu acho dúvida. que assim, com certeza, faltam poucos dias para o Festival Folclórico de Parintins e assim, não tem mais passagem de barco, as passagens de avião estão esgotadas, o aluguel de uma casa lá em Parintins tem gente alugando casa por R$30 mil e tudo isso é por conta da repercussão que teve o festival em rede nacional. São esperadas mais de 100 mil pessoas na Ilha Tupinambarana no Festival Folclórico desse ano. E você imagina com uma repercussão nacional, ainda que não seja transmitida na TV aberta para todo mundo, mas hoje em dia muita gente tem acesso às plataformas, né? Então eu lamento toda essa situação, porque eu acho que seria um ganho muito grande para nossa cultura. E agora, no finzinho da tarde de hoje, eu recebi uma nota informando que mesmo com o cancelamento, os diretores da Globo, eles confirmaram que estarão em Parintins para assistir ao Festival Folclórico, mesmo aí com essa desistência. E eles também, né, foram convidados pela prefeitura do município para fazer uma visita aí à cidade Garantido e também ao Curral Zeca Chibelão, que é a casa do Caprichoso lá em Parintins. Eles desistiram ou foram impedidos de transmitir? Até agora eu não entendi isso. Eles não entraram em um acordo, Carlão, mas né? Eles não entraram em um consenso. Dinheiro, porque, assim, valores? Não, a TV A Crítica até então ela tem o direito de imagem do Festival Folclórico de Parintins até o ano de 2025, então né? Eles não abriram mão, é isso? De jeito nenhum. Então a Globo foi impedida de transmitir o Festival Folclórico de Parintins, é isso? É isso. Eu diria isso, mas enfim, acho que esse caso ainda vai ser decifrado. Então? Carlão, se eles têm o direito... Então, exatamente. Vamos abrir essa discussão, então. Eles têm o direito de transmissão, tem que seguir a regra do negócio. Exatamente, mas acho que a Globo foi um pouco pesada, deve ter sido, né? Não sei como foi a tratativa, claro, por isso que eu não quero falar muita coisa aqui. Mas eu acredito que houve as pessoas que tratam isso têm bom senso, sabem o que estão fazendo. Eu acho que não chegaram num valor. Não chegaram, exato. Eu acho que sempre termina em grana esse negócio. Bom, mas enfim. Mas é isso. Eu vou me abster, tá? Tchau, bom, gente. Também eu tava tentando, né? 6h21, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, quase um terço dos casos de malária na Amazônia é em crianças de até 12 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. No período de 2013 até 2022 foram registrados nada menos que 1.510.000 casos de malária na região amazônica brasileira. E desse total, 29%, ou seja, 438.000 casos ocorreram em crianças de até 12 anos. Em todo, ou melhor, ao todo, 73 pessoas morreram. Entre elas, 22 tinham menos de 1 ano de idade. Quem tem mais detalhes sobre isso é a repórter Odineia Araújo. Vamos conferir, Odineia.
Apesar dos 438.436 casos de malária detectados em crianças nos últimos 10 anos, a taxa de letalidade da doença na região é baixa, mesmo em crianças. De acordo com o Ministério da Saúde, responsável pelo levantamento, entre 2013 a 2022, no total 73 pessoas morreram em decorrência da malária, entre elas 22 tinham menos de 1 ano de idade. A malária aumenta o risco de crianças desenvolverem anemia aos 2 anos de idade. Segundo os dados da nova edição do Saúde Brasil, no total, no intervalo desses quase 10 anos, foram registrados mais de 1.500.000 casos de malária na Amazônia brasileira. A malária é uma doença parasitária e transmitida pela picada do mosquito Anopheles. Uma das estratégias para diminuir a doença é o uso de mosquiteiros impregnados com inseticidas de longa duração. Esses mosquiteiros são distribuídos e instalados gratuitamente pelo SUS em áreas de alta transmissão. Em 2023, foram fabricados e disponibilizados no SUS mais de 450.000 unidades de medicamento para malária. Já esse ano, o Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fiocruz retoma a produção de remédios exclusivamente para crianças abaixo de 12 anos. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas e 23 minutos e você está no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques desta sexta-feira. E agora nós vamos falar de política. Vamos lá nos bastidores da política amazonense. Ela, Cíntia Blink, que já está aqui conosco ao vivo e em cores. Boa noite, Cíntia Blink. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que está com a gente na 100.7. Estou lendo processos aqui porque vou já falar isso para vocês. Vamos lá. Cíntia, a campanha está tímida nas ruas, mas na justiça a coisa anda pegando fogo, o bicho tá pegando. Quem tá processando quem? O que é isso? A Amon-Mandel resolveu entrar nessa de processar as pessoas e aí agora... Na verdade não foi o Amon, foi o partido de Amon-Mandel. Por conta de vídeos que estão atacando ele, né? Atacando aí o pré-candidato Amon-Mandel, que é deputado federal, mas nesse ponto aqui é mais sobre a questão... Partido que é o... Cidadania. Cidadania. O que acontece? Primeiro o partido foi para cima de Marcelo Ramos. E esse a gente consegue trazer uma decisão liminar. Então vou priorizar ele. Marcelo Ramos, na verdade, os dois casos foi primeiro contra Marcelo, depois contra o Wilker Barreto, que também é pré-candidato. Marcelo está sem mandato, mas é ex-deputado federal. O Wilker Barreto, deputado estadual atualmente, também pré-candidato. E aí, a gente tem que, nos dois casos, fala-se que houve a ideia de não voto. O que é isso? A gente já sabe que os pré-candidatos não podem falar vote em mim. Lembra que a gente até falou aqui do do Roberto Cidade, que ele passou lá por uma situação também na justiça e tal. Só que tem outra situação, outra regrinha. Além de não falar vote em mim, é proibido, eles não podem falar não vote no fulano de tal. Sim, é lógico. Essa é a tal da regra do não voto. Para o partido de Amon-Mandel, tanto Marcelo Ramos quanto o Wilker Barreto infringiram essa regra aí, né? Disseram não voto para Amon-Mandel. Marcelo Ramos, por conta, ele fez um vídeo comparando Amon-Mandel com Davi Almeida e o Wilson Lima. Ele fala que Amon fala sobre a velha política e tudo mais, e que essa história já esteve na boca tanto de Davi Almeida quanto de Wilson Lima. E ele trouxe dizendo que essa história não é tão nova e tal e tal. Acho que teve na dele também. O Marcelo. O Marcelo falou também. Ela não é nova realmente. Não é mas mesmo. Aí o que acontece? Tem uma aspa dele que fala assim: vamos cair de novo. Que ele fala, eu já ouvi essa história antes. Aí traz Davi e Wilson. Vamos cair de novo ou é melhor refletir sobre isso? Para o partido de Amon-Mandel, essa frase foi um não vote em Amon-Mandel. Sim. Só que para o juiz Tactome, lá, juiz eleitoral, decidiu aí na liminar que não precisa retirar o vídeo de Marcelo Ramos. Ele entende que isso não foi um não vote nele. Ele entende que isso foi uma opinião ácida e tudo mais, mas que é do jogo, tá valendo, segue a vida. Sim. Não foi votado ainda, não foi julgado o mérito. Nesse primeiro momento foi pedido para retirar do ar com urgência, porque estava infringindo a lei. Tactome disse, não tira do ar, tá de boa.
Tá. E aí também o que fala-se nesse primeiro processo é sobre impulsionamento, porque houve aí o impulsionamento na rede social, para quem não tá ligado, é só que você paga para que mais pessoas vejam. E aí as impressões ali chegam, de acordo com a defesa de Amon Mandel, a 500 mil. 500 mil pessoas passaram por elas. Impressões é isso. Você não necessariamente parou, curtiu, viu, mas 500 mil pessoas tiveram acesso ali de alguma maneira. Seja, faz sentido porque vote em mim também não se diz, mas nas entrelinhas de várias falas está vote em mim. Então, é tudo muito subjetivo, né, Carlão? Subjetivo. Então, esse não vote em mim também nas entrelinhas saiu não vote em mim, mas não foi dito, claro, né? Então, eu não sei, é uma análise aí do Wilker Barreto foi tudo muito parecido e cita uma série de vídeos em que o Wilker critica Amon Mandel. Sim. E se compara ao Amon. Amon fez isso, eu fiz aquilo. E aí são uns 6 vídeos ali. E aí eu ainda estava conferindo, mas de qualquer maneira são muito parecidas os pedidos. Do Wilker Barreto, até agora não saiu nenhuma decisão, nem mesmo liminar. Mas o processo está rolando. Ok. É isso aí. Eu tô aqui pensando ainda. Tá viajando aí. Bom, Blink, semana que vem nós teremos aí novas pesquisas eleitorais. Ou pesquisa eleitoral. E a pesquisa AOD, Instituto Eficaz, está sendo contestada. Como é que é isso? É verdade. Eu tô achando que esse ano tá tendo muita pesquisa contestada, né? Acho que praticamente todas que a gente viu sair, elas foram contestadas. Dessa vez foi a vez da Eficaz, mas deixa eu antes só te contar o que vai vir pra semana que vem. Lembra do IPEM, aquele que tem os jornalistas que se juntaram para poder fazer a pesquisa. Vai sair no começo da semana que vem, tá? E a gente tá um tempo aí sem pesquisa, então semana que vem promete ser a semana que a gente vai ter acesso. Oi. Posso fazer aqui um parêntese rápido? Claro. Eu acompanho as pesquisas, eu costumo ler. E o IPEM, me parece que foi realmente um dos únicos institutos que apresentou um número muito diferente dos outros. Que apresentou diferente? Eu vi tanta pesquisa que aí tá difícil. Pois mas assim, das que eu vi, a do IPEM foi a que me pareceu ser os números muito mais diferentes dos outros. Enfim, posso estar errado. A outra é a Veritas. Veritas, eu nunca sei como fala. Mas é essa também, mas essa é mais pro final da semana que vem, pelo menos a promessa essa já está constando lá no site do TSE, né? E Eficaz foi contestada. Deixa eu te falar o que acontece. Normalmente, quando falam de contestação, é algum dado, né, que não está correspondendo, que não trouxe e tudo mais. Eu lembro da Eficaz, que foi a última que a gente comentou, ser uma pesquisa com muitos detalhes. Ainda assim, a empresa de Igor Olavo Ramos Tavares, ele que é o responsável aí pela pesquisa. Só que, de acordo com a contestação, a soma de entrevistados por bairro indicada no registro resulta num número diferente daquele que foi apresentado ali pela empresa. Então, a contestação vai nesses numerozinhos. Tipo, quantas pessoas ouviu da faixa etária X, da faixa etária Y? A contestação tá indo assim. Ouviu-se tantas pessoas, mas identificou-se tantas pessoas. Tá? É nesse sentido que a contestação está indo, nesses detalhes de números. Vocês têm pergunta ainda para mim? Porque eu tenho... Tem uma pergunta para você então aqui, que é uma pergunta que a gente está fazendo já há algum tempo, mas eu vou perguntar de novo, com relação ao pré-candidato Alberto Neto. Ele vai desistir ou não vai desistir da candidatura dele a prefeito de Manaus? Menino, é cada reviravolta. Não, como é porque o que acontece? Apesar de ter esse burburinho, há uma resistência muito grande para Alberto Neto para ele continuar, para ele não desistir. Há um movimento para isso. Ao mesmo tempo, começou-se a se falar que cidade quem pode desistir. Olha só que coisa. Por conta exatamente dos números, que a cidade não está conseguindo crescer. Agora, uma outra coisa que eu vi, eu estava ansiosa para contar para vocês, é o seguinte, que eu acabei de ver na rede social. A gente sabe que Davi Almeida, atual prefeito de Manaus, ele conta com o apoio de Omar Aziz e Eduardo Braga. Sim, os dois senadores. Os dois senadores têm pessoas ali dentro da prefeitura atualmente. Só que, para o vice do Davi, fala-se muito do Renato Júnior. Renato Júnior não é a pessoa do Omar nem do Braga. Ele é a pessoa do Davi. E agora? E aí, quando ele senta Davi e Renato, a indicação disso em 2026,
Davi quer ficar no lugar de governador, quer ir para o lugar de governador e deixar um parceiro na prefeitura, que seria Renato. Essa é a leitura que se faz. De todo mundo, né, Cíntia? E aí, quando foi hoje, menino Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, estava com Marcelo Ramos, que é pré-candidato no PT. E Marcelo fez um vídeo falando do novo Porto de Manaus, uma reforma aí que estão prometendo, enfim, teve uma audiência pública sobre isso, que faz parte do processo para ter a licitação e tudo mais, toda essa burocracia. E são recursos de Omar e Eduardo Braga que vão ser empregados, de acordo com o que foi dito ali na publicação de Marcelo Ramos. E ele fala assim, no final do vídeo: aí você imagina, se o prefeito for aliado pro presidente Lula, o que vai dar para fazer? Ou seja, vira um momento de pré-campanha de um pré-candidato Marcelo Ramos ao lado de Eduardo Braga. Então, quer dizer, será que tá tão aliado assim o Braga com Davi Almeida, mas ainda assim participou de um vídeo de Marcelo Ramos? É complicado. Então a gente tem que ficar de olho, porque em política tudo é uma informação. Todo gesto tá contando pra gente alguma coisa. E o resultado dessa campanha para prefeito agora influenciará direto, né, na próxima campanha para governador, né, cara? Então governador, senador. Senador, exatamente. O que está sendo feito em 2024 vai refletir em 26, sem dúvida. Muito, exatamente. Então, de um lado ou de outro, não importa quem ganhar. Então é um jogo bem estratégico. A gente vê as peças movimentando, né, e tenta entender o que está acontecendo ali. Então, achei estranho Eduardo Braga, por mais parceiro pessoal, enfim, que seja de Marcelo Ramos, aparecer num vídeo de alguém que é concorrente de Davi para a prefeitura. Enfim, queria trazer esta pulga atrás da orelha e volto segunda-feira com mais informação para você. Bom fim de semana para você, Blink. Bom fim de semana pra gente. Valeu. 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Você ligado em 100,7 no 18 horas, você vai ver que hoje é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. E as autoridades de saúde alertam para o baixo estoque de sangue no Amazonas. Nosso assunto em instantes no 18 horas. 18 horas. Legal, conferindo agora a previsão do tempo com Cid Soares. Cid Soares, é pro final de semana, é sábado e domingo, ok? Previsão do tempo. Previsão do tempo. Bom, vamos lá. Bora. Fim de semana vai ser realmente o que mostra aqui vai ser realmente muito tranquilo. Sol, claro, né? Com chance de chuva 0%. É o que tá dando aqui. Não vai chover. Sábado, pelo menos, não. Certo. A umidade relativa do ar, infelizmente aqui a umidade relativa do ar fica entre 78% e 89% na máxima, né? E no domingo não muda muita coisa, mas a perspectiva é que tem assim possibilidade de chuva de até 67%. É o que nós temos, Carlão. Mix. Legal, o Rio Negro subiu mais 2 centímetros de ontem para hoje, elevando agora o nível das águas no Porto de Manaus para 26 metros e 83 centímetros acima do nível do mar. Mix. Olha a morte de Dilemar Cardoso da Silva, de 32 anos, conhecida como Dídia Cardoso, trouxe de volta o tema sobre o uso ilegal da cetamina, ou ketamina, como também é conhecida. A suspeita é que a empresária e ex-sinhazinha do Boi Garantido teve uma overdose pelo uso da substância. Olha, desde o polêmico caso, né, várias clínicas veterinárias passaram por investigação para saber se a substância estava sendo comercializada ilegalmente. Mas para surpresa dos policiais militares da 8ª SICOM, uma mulher no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus, foi presa hoje suspeita de fazer a comercialização de várias substâncias proibidas, inclusive a cetamina, Cid. Pois é, e o repórter André Meirelles está em cima desse assunto, está de volta aqui com a gente agora para falar sobre isso. André, boa noite mais uma vez. E como é que a polícia chegou até essa mulher? Muito boa noite novamente, Cid, Carlão, e a você, ouvinte, e também os internautas, né, que nos acompanham aí pelo YouTube do 18 horas. Olha, Cid, Carlão, a mesma droga usada, né, por Dídia Cardoso e a família na seita Pai, Mãe e Vida, que foi encontrado nesta sexta-feira numa casa ali no beco Joaquim Cardoso, no bairro
Compensa 2, na zona oeste de Manaus. Nessa casa foram encontradas aí pela polícia caixas de cetamina e também outros medicamentos de uso veterinário que foram apreendidos imediatamente ali pela polícia. Uma mulher que estava em posse dessas substâncias, ela foi presa, né? A gente vai acompanhar inclusive agora a fala do comandante Danilo Alencar, da 8ª Companhia Interativa Comunitária, que todo esse material apreendido e esse caso foi levado ali no 19º DIP, Distrito Integrado de Polícia, onde todo o material apreendido foi apresentado lá, né? E segundo o comandante, a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre essas substâncias ali no local. E quando os policiais chegaram ali no local, eles foram informados que ali também rolava uma comercialização aí desses anestésicos que têm sido usados para fins recreativos, além de outros. Vamos acompanhar. A 8ª SICOM recebeu essa denúncia anônima, né, por meio de linha direta. Nós deslocamos ao local, informaram a casa, a residência, que estaria comercializando medicamentos, inclusive ketamina. Na denúncia informava isso. A gente se deslocou ao local, encontrou a proprietária da residência, que estava as caixas lá, que ela soube da denúncia, autorizou a nossa entrada e a gente encontrou todos esses produtos apreendidos aqui. Ela viu as caixas chegarem na residência, mas ela informou que não sabia o que tinha dentro. Ela disse que levou as caixas, ela sabia das caixas, por isso que ela foi conduzida aqui para prestar esclarecimentos. A denúncia, ela vai ter precisado da investigação para verificar. A gente só sabia que estava sendo comercializado ali naquele local a venda de produtos, né, de uso restrito, inclusive a ketamina. Vai ser apresentado aqui no 19º, né? E os procedimentos daqui em diante vai ser tomados aí pela autoridade policial. 18 horas. Tá, então, Cid, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do comandante da 8ª Companhia Interativa Comunitária, Danilo Alencar, falando aí sobre essa prisão de uma mulher que estava aí em posse de substâncias proibidas para comercialização, né, inclusive a cetamina, né, que estava ali em posse dela. Ela disse que não era dela, que toda essa informação que você ouviu aí, né, do comandante falando, mas aí por ela estar na residência dela, na casa dela, ela é a proprietária dessa casa e na casa dela tá toda essa substância, né, como mostra nas imagens, não são poucas, são muitas, né, total ali para fazer comercialização mesmo, então não tem como, por isso que ela foi presa em flagrante, levada ali para o 19º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimentos e também vai ficar aí à disposição da Justiça. Valeu, André Meirelles, 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a Prefeitura de Manaus recorreu à Justiça para manter em R$ 3,50 por mais 6 meses a tarifa pela hora do uso das vagas do estacionamento rotativo Zona Azul que você conhece. A Procuradoria-Geral do município alega que quer tempo para resolver de forma consensual questões relacionadas ao reajuste da tarifa e também à arrecadação do sistema. Olha, a tarifa por hora, o estacionamento é de R$ 3,98 desde janeiro de 2023, que eu já acho alto. Mas a empresa concede desconto de 48 centavos e cobra R$ 3,50 do usuário. Grande desconto, né? Bom, o aumento e o desconto foram fixados em um acordo extrajudicial firmado em dezembro de 2022 entre prefeitura e concessionária, que na época pleiteava na justiça o reajuste para R$ 4,00. Olha, depois da decisão da justiça, a empresa comunicou que não tem previsão de cobrar a tarifa maior e que manterá o preço atual. Em Manaus, a empresa gerencia mais de 5.000 vagas em vias públicas, sendo 3.800 vagas lá no centro histórico e comercial da cidade de Manaus e mais de 1.000 vagas no conjunto Vieralves, zona centro-sul da capital. Agora 6h41, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, no Dia Mundial do Doador de Sangue, hein? Atenção, comemorado nesta sexta-feira, a Fundação SECOM, o Hospital do Câncer, alerta para a importância da doação no tratamento da doença no Amazonas. Essa campanha pretende incentivar o aumento das doações que tem caído nos últimos dias. O SECOM é a unidade de saúde que mais consome as bolsas de sangue. Temos detalhes agora com o Rodrigo Soares.
Nesta sexta-feira, dia 14 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue, que pode ser qualquer pessoa com boa saúde, com idade entre 18 e 59 anos e com peso a partir de 50 quilos. Para celebrar a data, a Fundação SECOM, um dos hospitais que mais utiliza as bolsas de sangue do Hemoan, alerta para a importância da doação de sangue no tratamento de pacientes com câncer. De janeiro a maio deste ano, já foram realizadas 4.195 transfusões. Segundo a diretora do Banco de Sangue do SECOM, Rayane Souza, o tratamento contra o câncer, quimioterapia, radioterapia ou cirurgia, pode causar complicações ao paciente oncológico, o que motiva o uso de bolsas sanguíneas. Em muitos casos, o paciente pode apresentar anemia, plaquetas baixas, além de sangramentos. Durante o tratamento contra o câncer, então os pacientes eles podem utilizar essas bolsas de sangue por diversos motivos, dentre eles pacientes que estão com anemia, que estão com plaquetas baixas, que nós chamamos de plaquetopenia, os pacientes também com sangramento, os pacientes que vão para a cirurgia também podem utilizar essas bolsas e também durante o tratamento de quimioterapia e radioterapia. A Fundação SECOM é um dos hospitais da rede do estado que mais transfunde, que mais consome bolsas de sangue. Aqui nós temos em média o consumo, a transfusão de 900 a 1.000 bolsas mensais. Então é um consumo bastante elevado e por isso nós precisamos que diariamente o nosso estoque ele seja reposto, Precisamos que as doações sejam contínuas para que o nosso paciente ele possa ser atendido, não só o paciente da Fundação SECOM, mas todos os pacientes do estado que precisam, necessitam diariamente dessas transfusões sanguíneas. Ainda conforme o Hospital SECOM, os pacientes atendidos pela urgência, na maioria das vezes, estão anêmicos por algum sangramento ou devido à quimioterapia ou por evolução da doença. E pacientes com anemia precisam de transfusão, enquanto outros necessitam de plaquetas ou plasma. Por isso, o hospital está fazendo uma campanha neste Dia Mundial do Doador de Sangue para aumentar o estoque no Banco de Sangue do Hemoan, que é quem faz a distribuição diária para todas as unidades hospitalares do estado. Qualquer pessoa que esteja bem de saúde e tenha entre 18 e 59 anos e que pese a partir de 50 quilos pode doar sangue. É preciso procurar o Hemoan, localizado na Avenida Constantino Neri, bairro Chapada, de segunda a sábado das 7 às 18 horas. A doação pode ser agendada pelos números 92 3655 0166 ou pelo WhatsApp 98431 9920. O candidato à doação deve estar bem alimentado e munido de documento de identidade. Jovens de 16 ou 17 anos podem doar com autorização formal do responsável ou representante legal. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6 horas e 44 minutos, você está no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia. Agora nós vamos para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos, que é o Cadu. Cadu, boa noite, Cadu. O governo Lula, finalmente anunciou uma força-tarefa para diminuir as despesas que nem deveriam ter sido aumentadas, mas já que aumentou, então agora ele quer diminuir. Como que vai ser essa mágica aí, Cadu? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares, meu querido. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Carlão, por enquanto não tem coelho dentro da cartola. O ministro Fernando Haddad acenou para o mercado financeiro o sentimento do governo de que é importante diminuir as despesas. Mudou o discurso, Porque a narrativa do governo é de gerar mais fontes de arrecadação e não diminuir a despesa. O ministro anunciou que a equipe que vai definir as despesas de 2025 já foi montada e que os técnicos da Fazenda estão reunindo os dados para então definir as prioridades do ano que vem. Mas, na verdade, Carlão e Cid, o governo Lula está contra a parede. É muito provável que, para sobrar dinheiro no caixa, ele tenha que voltar atrás de algumas políticas de reestruturação que foram bandeiras de campanha, tais como a correção do salário mínimo com base na inflação, pisos salariais, o reajuste de pisos salariais das categorias da educação e também da saúde, é um assunto polêmico, a vinculação do piso previdenciário do salário mínimo, assim como o BPC. Todos esses benefícios subiram, para ficarem equiparados. Enfim, para o governo economizar pelo menos aí 100 bilhões de reais no ano que vem, vai ter que rever
essas políticas que foram aprovadas. É um tiro no pé. E também vai ter que dialogar com o Congresso Nacional para aprovar algumas medidas, como a reforma administrativa, no sentido de reduzir os gastos da máquina pública. Tem também a reforma ministerial, quem sabe fará para diminuir o número de ministérios. O fim dos super salários no serviço público. O fim dos super mega blás salários no Poder Judiciário, né? Tem juiz aí recebendo R$1 milhão no contra-cheque. Enfim, o caminho é longo e difícil, Carlão. Por enquanto, o governo fala em rever a previdência dos militares. Claro que os militares têm muitos privilégios, mas é um assunto sensível que mexe com uma classe que não apoia o atual governo e que é protegida pelo Congresso Nacional. Será que passa? Duvido. Difícil. Ou seja, Carlão, o governo precisa fazer muitos cortes, né? Cortar benefícios, cortar privilégios, cortar gastos com viagens, enfim, benesses, né? Para então pensar em chegar ao tão sonhado déficit zero, né? Importante é que o governo entendeu finalmente que o cobertor é curto e que não dá para fabricar dinheiro. Demorou, né? Carlão e Cid. Demorou. Essa economizar é um verbo que não faz parte desse governo. Mas enfim, Cadu. A conta tá chegando, né? A conta tá chegando, já chegou. Cid. Meu irmão, não tem jeito, né? Cadu, a linguagem neutra está liberades em todo o país, né? Essa semana agora o STF surpreendeu. Liberades? Surpreendeu todas as leis estaduais e municipais que proibiu a linguagem neutra nas escolas e órgãos públicos. E essa decisão vai também chegar aqui, né? O Amazonas também está afetado, não é isso? Isso, já chegou, inclusive. Isso mesmo, Cid. Todos afeta os o estados. Amazonas. Todos. Afeta o Amazonas porque havia uma lei estadual que proibia o uso da linguagem neutra nas escolas públicas e privadas. Essa lei foi suspensa por decisão do ministro do STF, Flávio Dino. Exatamente. Essa decisão se juntou a outras, né, que foram tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que ele tratou de casos no estado de Minas Gerais, e pela ministra, de Goiás, o Alexandre de Moraes, e pela ministra Carmen Lúcia, que tratou sim, agora sim, do estado de Minas Gerais, sobre o mesmo tema. E essa semana, Cid, o plenário do STF analisou e manteve as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Ele próprio foi o relator, o Moraes, e ele argumentou que não compete aos estados e municípios decidir sobre questões pedagógicas, seria a atribuição da União. Não se trata de autorizar ou não, se é legal ou se é ilegal, se pode ou se não pode, se trata de competência. Essa que é a questão, o que ele quis dizer. E aí todo mundo foi junto. Só quem não foi o André Mendonça e o Nunes Marques. Portanto, Cid, as leis municipais e as estaduais Brasil afora sobre linguagem neutra foram derrubadas. E aí a linguagem neutra está permitida nas escolas públicas e também nos órgãos públicos. Por enquanto, tá? Tem vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para tentar mudar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para proibir a linguagem neutra, né? Por enquanto, tá? Porque nenhuma desses projetos avançou até agora. Do jeito que a coisa vai, é bem capaz de ser pautada pelo Lira. Eu vou até falar baixo para não dar ideia, meu irmão, porque o negócio não tá fácil, jovem. Não tá mesmo. Cid Carlão. Ei, Cadu, temos aí mais destaques, as rapidinhas aí pra gente fechar essa semana aí com chave de ouro, Cadu. Tem aí uma boa. Bora. O Carlão e Cid, hoje saiu no Diário Oficial da União a sanção da lei que cria a tarifa social de água e esgoto. Sim. Ela é fruto do projeto de lei de autoria do senador Eduardo Braga, que tramitou durante 11 anos no Congresso Nacional e foi finalmente aprovada alguns meses atrás. Isso é bom? E agora passou. É bom, é ótimo. A legal. Tarifa social vai garantir um desconto de 50% sobre o valor da conta de famílias com renda per capita e de até meio salário mínimo. É assim, o desconto se aplica no consumo de até 15 metros cúbicos de água. Passando desse consumo, vai ser cobrada a tarifa normal, justamente para isso, não baratear tudo, porque aí vão gastar à vontade, né? Então tem que ter esse limitador. Essa tarifa vai ser muito importante, ainda mais aí em Manaus, né? Porque onde a gente dá um rim todo mês para pagar a conta. E mudando de assunto, Carlão, o presidente nacional do Partido Solidariedade, o Eurípedes Júnior, agora é um procurado internacional. O nome dele foi incluído na lista da Interpol, agora à tarde pela Polícia Federal. Sim. O Eurípedes, ele foi alvo de uma operação ontem, né, da Polícia Federal, que investiga o desvio de 36 milhões de reais do fundo eleitoral e também do fundo partidário. Ele usava candidaturas laranjas, né, na época que o PROS era também ligado ao Partido Solidariedade. O PROS,
lembra alguém do estado do Amazonas, um certo ex-governador, um certo candidato, não sei se você lembra. O Eurípides, ele conseguiu fugir antes da chegada dos policiais federais. E como há suspeita de que ele tenha fugido do país, a Polícia Federal colocou o nomezinho dele lá na lista da Interpol. E essa operação, Carlão, chama atenção porque ela serve de exemplo, viu, para que os políticos fiquem atentos, porque o fundo eleitoral, ele é gordo, mas ele é rastreável, a grana é rastreável. E pra gente finalizar, como você disse, com chave de ouro, viu? Manda. Saiu hoje à tarde uma pesquisa do Instituto Quest em cima das redes sociais sobre o tal PL do aborto. A gente falou sobre esse assunto aqui no 18 horas ontem. E 52% dos internautas que citaram o tema aborto ou PL do aborto são contra a proposta que está em discussão na Câmara dos Deputados. E apenas 15% são a favor. Então, essa é uma pauta impopular, principalmente para a direita e para a bancada evangélica que está capitaneando esse projeto. Como a gente já falou, como é uma pauta polêmica, é muito provável que ela seja votada depois das eleições. Aí a gente já não sabe se vai para frente. E o Senado já, o Rodrigo Pacheco, disse que por lá, muito dificilmente ele vai discutir esse assunto. Podia ser arquivado, né? Logo. Evitar o retrocesso, né? Beleza. Exatamente, tomara que seja. Volto com vocês, Carlão e Cid. Valeu, Cadu. Bom fim de semana. Até segunda agora, hein? Valeu, galera. Valeu, tchau. Valeu. Vai segundar. Tchau, tchau. 6h53, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, atenção, hein? Termina hoje às 11 horas e 59 minutos o prazo para inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Os interessados devem acessar a página do participante e utilizar o cadastro da conta gov.br, Cid. A taxa de inscrição é de R$ 85,00, deve ser paga até o dia 19 de junho e as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro em todas as unidades federativas. Olha só, solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social também vão até hoje, hein? Atenção, quem está concluindo o ensino médio em escola pública não paga taxa de inscrição. O Ministério da Educação pede aos candidatos que fiquem atentos ao cronograma que foi alterado de forma a garantir a participação de estudantes do Rio Grande do Sul que foram, claro, prejudicados pelas enchentes. Ministério Público de Contas do Amazonas anuncia contratação temporária da Secretaria de Educação do Estado. O último concurso público na SEDUC foi em 2018, Cid. O órgão de fiscalização diz que a contratação temporária de professores quanto mais, e pede a realização de concurso num prazo de 180 dias. Temos detalhes com Rodrigo Soares. A representação do Ministério Público de Contas foi assinada pela Procuradora de Contas do Amazonas, Elisandra Monteiro. Ela ofereceu a denúncia contra a Secretaria de Educação do Amazonas sob a gestão de Arlete Ferreira Mendonça. A denúncia foi baseada no fato de a SEDUC fazer da contratação temporária de professores algo comum. Para a Procuradora de Contas, Elisandra Monteiro, a contratação temporária é um flagrante de afronta à Constituição Federal, que determina que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Realmente, só com a admissão de professor através de concurso, onde esse professor passa a ser titular de um cargo, integrar um plano de carreira, é possível valorizar os profissionais da educação e, consequentemente, elevar a qualidade do ensino público em nosso estado. Ainda conforme a procuradora Elisandra Monteiro, é preciso profissionalizar o magistério e a contratação temporária não permite isso. O último concurso da SEDUC para professor foi em 2018. De lá para cá, só tivemos a contratação de professores temporários. E é preciso profissionalizar o magistério e assim contribuir para a melhora do ensino em nosso estado. A contratação temporária, que é marcada pela alta rotatividade de professores, não contribui para a criação de um vínculo efetivo desses profissionais com a proposta pedagógica da escola, inclusive com acesso às políticas de formação continuada desses profissionais. A SEDUC prevê a convocação de 3.600 professores por meio de processo seletivo simplificado a partir de agosto.
e quem já está na função pode ter o contrato vigente prorrogado. O Ministério Público de Contas recomenda que o governo do estado realize concurso público para professores no prazo de 180 dias. O órgão também solicitou da SEDUC informações sobre quantos professores a secretaria tem hoje e de quantos precisa para atender a todas as escolas de rede pública estadual. Até o fechamento da reportagem, a SEDUC não se pronunciou sobre o caso. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Aos 6h56, Giro Esportivo, Cid Soares. Olha, Cidão, o que nós temíamos aconteceu, né? O Amazonas, infelizmente, perdeu em casa para a Chapecoense. Pois é, cara, para a Chape. Inclusive, esse já é o segundo resultado negativo do técnico Rafael Lacerda, Cid, isso? Pois é, vamos começar daí. A Chapecoense bateu o Amazonas por 1-0 no estádio Carlos Amit, gol marcado por Bruno Leonardo, em jogo que a equipe da Chape resistiu boa parte do segundo tempo, com um jogador a menos, assim mesmo não levaram. Mas enfim, o Amazonas agora segue com 11 pontos, ocupa a 13ª posição da competição e na próxima rodada, o Amazonas vai jogar fora de casa, terça-feira, dia 18, diante do Novo Horizontino em São Paulo, às 8 da noite, horário de Manaus, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O técnico Rafael Lacerda, ele não ficou numa situação ruim, pelo menos até agora. Preocupado, claro, né? Disse que está com um grupo experiente e maduro. Agora é pensar no Novo Horizontino, montar a equipe da melhor maneira possível para irem até São Paulo, tentar buscar a vitória e um resultado positivo. E olha, ontem o Cruzeiro venceu o Cuiabá por 2-1, o Internacional empatou com o São Paulo em 0-0. 0-0 é ótimo, 0-0. O Flamengo venceu o Grêmio e assume novamente a liderança do campeonato. O Atlético Paranaense venceu o Criciúma por 3-1 e o Bahia venceu o Fortaleza por 1-0. O Palmeiras venceu o Vasco por 2-0 no Allianz Parque. Tá rindo de quê? Foi uma noite marcada por dribles e 2 assistências do garoto Estevão, de 17 anos, decisivo para a vitória do Palmeiras por 2-0 sobre o Gigante da Colina. Os gols do Verdão saíram com Piqueires e Rony. Ainda houve um terceiro de Zé Rafael e um do Vasco, com Veguete, mas ambos anulados aí após a revisão no VAR. O Palmeiras sobe uma posição e assume aí o 6º lugar com 14 pontos, enquanto o Vasco está na 14ª posição com 6. O Vasco recebe o Cruzeiro às 18h30 do domingo, lá em São Januário. E olha, começou hoje à tarde o Campeonato Europeu de Futebol, a Eurocopa, que é o principal campeonato de futebol entre as seleções masculinas dos países europeus pertencentes à UEFA. O jogo de abertura ficou para a anfitriã Alemanha, que recebeu a Escócia e não perdoou. Foi 5-1, só para começar bem a Euro desse ano. E olha, amanhã pela manhã tem Hungria e Suíça às 9, né? Depois ao meio-dia tem Espanha e Croácia e às 3 da tarde a Itália enfrenta a Albânia. Era o que tínhamos para hoje, Carlão. 6h59, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, agora passamos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão, com você. Editorial 18 horas. É gravíssima a acusação feita pelo presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar do Amazonas, que é a APAM, Gerson Feitosa, contra o governador do Amazonas, que é o Wilson Lima. Ele disse nas últimas horas que o Wilson Lima comete crime de responsabilidade por descumprir decisão do Tribunal de Justiça. Segundo o dirigente sindical, o Tribunal de Justiça do Estado determinou as promoções na carreira dos policiais a pedido da associação. Em maio de 2023, o tribunal concedeu o pedido da APAM. O processo foi contratado pelo governador do estado e do comandante-geral da Polícia Militar. O processo foi contra o ato do governador. E a APAM diz que o governador não cumpre a decisão. Ora, é óbvio que ninguém está acima da lei, nem mesmo os governadores. Agora, a APAM guarda a decisão que o próprio Tribunal de Justiça deverá tomar para fazer com que sua decisão seja realmente cumprida. 18 horas. 7 em ponto, Cid, boa noite, até segunda-feira. Até segunda, bom fim de semana a todos. Pra vocês também. Até. Valeu. Tchau. Você ouviu 18 horas.